Tínhamos passado a tarde juntos, trancados naquele quarto de motel. E para mim, estava tudo bem entre nós, só que depois que terminamos de nos vestir, ele ficou me olhando assim com uma cara meio esquisita. E aí falou uma coisa que quase me fez cair dura no chão. Primeiro me fez aquela pergunta. Escuta, você e a Lu conversaram esses dias? Eu e a Lu? Não. Na verdade, eu nem vi ela essa semana, mas por quê? Não me diga que ela descobriu alguma coisa sobre nós. Não. Só que eu tenho uma coisa para te contar que eu acho que você não vai gostar. É que eu e a Lu, a gente marcou a data do casamento. Como é que é? E você me conta isso assim, como se não fosse nada demais? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tínhamos passado a tarde toda juntos, trancados naquele quarto de motel. Para mim estava tudo bem. Tudo bem. Só que, depois que terminamos de nos vestir, ele ficou olhando assim para mim com uma cara meio estranha e falou uma coisa que quase me fez cair dura no chão. Primeiro fez aquela pergunta. Escuta, você e a Lu andaram conversando esses dias? Eu e a Lu? Não. Na verdade, eu nem vi a Lu essa semana. Mas por quê? Não, é que eu tenho uma coisa para te contar que talvez você não goste muito. É que a gente marcou a data do casamento. Você tá falando sério? E você me conta isso assim? Como se não fosse nada demais? Por que você não desiste dessa maluquice? Maluquice? Você sabe que eu gosto da Lu. Aliás, eu andei pensando e sei lá, mas eu acho melhor a gente parar de se ver, pelo menos por uns tempos. Agora que a gente marcou a data, não quero botar em risco o nosso futuro. Você entende? Naturalmente que eu senti o baque. Não é fácil ouvir uma coisa dessas da boca do homem que a gente ama. Até porque, apesar de tudo, da situação que eu conhecia, eu não imaginei que ele fosse mesmo se afastar de mim. Bom, pelo papel que eu sempre exerci nesse triângulo, o papel da outra, convenhamos, eu não poderia esperar por outra coisa. O Gilson e a Lu estavam juntos há 2 anos. Aliás, pelo fato de ser amiga dela, eu acompanhei de perto o namoro deles, desde o começo, desde quando eles se conheceram, porque estávamos juntas naquele dia, inclusive. Eles começaram a sair, o relacionamento foi vingando, começaram a namorar, e tudo foi ficando cada vez mais sério. Mas eu juro, nunca imaginei que também pudesse sentir alguma coisa por ele. Foi uma coisa que nasceu assim, de uma maneira inesperada, que foi crescendo de um modo despretensioso e, quando me dei conta, estava apaixonada. Eu fui me encantando por ele, sem me dar conta, à medida que eu ia conhecendo melhor. Mesmo ele sendo namorado da minha amiga, não deu para evitar e acabei me apaixonando. E ele percebeu isso e aos poucos começou a me cercar. Na verdade, tudo começou com algumas mensagens que a gente trocou. E um dia, os dois tiveram uma briga feia, ele me procurou para desabafar e no fim acabou rolando. Aquele beijo que trocamos nesse dia foi o começo da minha paixão. Pelo fato de estar gostando dele já há algum tempo, mesmo a Lu sendo minha amiga, eu não fiz nada para evitar. Se dissesse que fiz, estaria mentindo. E acabei embarcando. E aí é que teve início o nosso caso. Sabe, no começo, eu fiquei toda empolgada, cheia de planos, expectativas. Cheguei a pensar que ele fosse terminar com ela.
só para ficar comigo. Mas logo percebi que para ele, eu não passava de uma muleta, um estepe. Porque era dela que ele gostava de verdade. Tanto que os dois seguiram namorando. Mesmo a gente continuando a se encontrar escondidos. De mim, na verdade, ele só queria uma coisa: sexo, diversão. Eu talvez devesse ter me valorizado mais e deixado de vê-lo. Até em sinal de respeito à minha amiga, mas é tão difícil quando a gente gosta da pessoa. Às vezes, a gente sabe o que é certo, mas cadê força para fazer? Na verdade, eu até tentei me afastar, mas não consegui dizer não quando ele me procurava. Eu sei que não existe justificativa para a traição, mas repito, só fiz o que fiz porque estava apaixonado. Já fazia 10 meses que andávamos de caso, e repito, apesar de ele ter me dito que tinham marcado a data do casamento, que era melhor pararmos de nos vermos, eu não acreditei que ele fosse mesmo se afastar de mim. Sabe, ouvi, mas não acreditei. Só que para minha tristeza, foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo vendo o meu estado, ele ainda falou aquilo logo depois que a gente saiu do motel, quando estava me levando embora para casa. Olha, Rose, você vai ter que entender, viu? Até porque vai ser melhor assim, para você inclusive. Veja pelo lado bom, pelo menos a gente teve a nossa despedida. Será que tinha um lado bom naquilo tudo? Para mim, sinceramente, eu não tinha. Depois, ainda tive de escutar a Lu me contando as novidades. Ele estava tão feliz. Tive de fingir que não sabia de nada. Pior, tive de fingir que também estava feliz por ela, sendo que a amargura tinha tomado conta do meu coração. Que triste a sina das mulheres que ocupam o segundo lugar na vida de um homem. Só eu sei o que eu passei. E o pior de tudo foi que ele realmente se afastou de mim. No começo, repito, eu pensei que, sabe, é coisa que a gente fala na hora, mas depois, só que não teve depois. Parou até de mandar mensagens. Só eu sei a falta que eu senti. Mesmo ele não sendo todo meu, mesmo sabendo que era apenas, sabe, a segunda pessoa na vida dele, uma diversão, eu já me sentia feliz pelo simples fato de ficarmos juntos de vez em quando. Só que depois que marcaram a data do casamento, nem isso eu tive mais. Só eu sei a tristeza que me batia quando eu o procurava e ele tirava o corpo fora. Minha vontade era de morrer quando eu ligava convidando para sair e ouvia sempre aquela resposta: melhor não, Rose, eu não quero me arriscar. Quer dizer então que antes ele não se arriscava? Eu também me arriscava. Afinal de contas, era a minha amizade de anos com a Lu que estava em jogo. Só eu sei como era doído ver os dois juntos. Parecia que ele fazia questão de, sabe, de ficar trocando beijo com a Lu na minha frente. Parecia que fazia assim pra me ver, fazia ciúme, sei lá. Eu até passei a evitar e acabei me afastando deles também. Dali uns 3 meses, para minha surpresa, eis que um dia ele me procurou novamente. Eu até estranhei, porque desde que havíamos tido aquela conversa lá naquele motel, quando ele tinha me contado que havia marcado a data, que ele nunca mais tinha me procurado. E ainda tirava o corpo fora quando eu ia atrás dele. Isso foi numa sexta-feira. Fiquei tão surpresa com a ligação. Ele quis saber o que eu ia fazer no final de semana. Eu falei que não tinha nenhuma coisa especial e ele então quis saber se de repente podia me fazer um convite.
Convite? Convite de quê? Então, é que eu tô pensando em descer pra Morretes amanhã cedo. Não tá a fim de me fazer companhia? Morretes? Mas e a Lúcius? Vocês brigaram? Segundo ele, sua noiva iria viajar a Canoinhas com a mãe dela para entregar os convites do casamento para a parentada. Ela tinha parentes que moravam lá. Olha, meu coração bateu tão forte diante daquele convite, porque era uma coisa que eu sinceramente não imaginava. Pensei que nunca mais fosse acontecer nada entre nós. Porque, repito, ele tinha deixado bem claro que não queria arriscar. Era o que ele dizia. Repito, 3 meses que a gente não se via. E só eu sei como me senti. A verdade é que ele nem precisou me convidar 2 vezes. Aceitei prontamente. E eu fiquei numa euforia, num estado de felicidade que há muito tempo não acontecia. No sábado, ele passou em casa para me pegar. E eu fiquei ainda mais empolgada, porque a primeira coisa que ele fez assim que me viu foi me dar um beijo na boca. E pensa num beijo ardente, apaixonado. Só aquele beijo já tinha o poder de mexer comigo por inteiro. E foi um dia tão gostoso. Eu acho que nunca tínhamos feito amor com tanta intensidade. Foi simplesmente maravilhoso. Eu até perguntei o que tinha dado nele para me chamar para descer até Morretes, já que ele tinha se afastado de mim, não queria botar o seu relacionamento com a Lu em risco. E ele só respondeu aquilo. É que eu senti saudade. Ah, como me fez bem ouvir aquelas palavras. Mesmo sabendo que era bobagem da minha cabeça, que nunca iria passar daquilo, foi inevitável voltar a sonhar. Mas para não estragar o nosso passeio, achei melhor nem tocar no nome da Lu. Não falar em casamento, muito menos sobre o nosso futuro. No entanto, acreditei que fôssemos voltar a nos vermos com a mesma frequência de antes. A ideia era subirmos de volta a Curitiba no fim do dia. Mas como ele acabou bebendo um pouco, achamos melhor não arriscar e dormirmos numa pousada e voltarmos apenas no dia seguinte. Ele, inclusive, contou algumas mentiras para a noiva quando conversaram por telefone. Contou porque eu testemunhei. Ah, meu Deus, como foi bom poder dormir e acordar a seu lado. Eu acho que foi a melhor noite de toda a minha vida. Repito, não quis conversar sobre o futuro. Se ele iria se afastar de mim de novo, ou se iríamos retomar o nosso caso, porque não queria estragar o clima ali do nosso passeio. Tratei de aproveitar cada segundo que pude a seu lado. Quando estávamos retornando a Curitiba, acabou acontecendo um imprevisto. O Gilson acabou se perdendo e saindo assim para fora da estrada. Lembra que eu estava bem distraída? A gente estava até conversando. Eu dando uma olhada no meu celular. Na verdade, o Gilson acabou se perdendo porque se distraiu. O celular dele começou a tocar. Não sei se ele se assustou quando viu o nome da Lu ali, do visor. Aí acabou se perdendo numa curva e saindo fora da estrada. As lembranças que eu tenho são poucas, porque tudo aconteceu muito rápido. Só lembro de ter escutado ele dizendo alguma coisa, aí aquele barulho de freada e de repente aquela pancada. Depois tudo se apagou diante de mim. Quando despertei, já estava deitada naquela cama, num quarto de hospital. Não sabia quanto tempo tinha ficado desacordada.
Só sabia que não lembrava de nada. Quer dizer, a única coisa que eu sabia era que tínhamos sofrido um acidente. Quando recebi a visita da minha mãe ali no quarto, a primeira coisa que perguntei foi aquilo: a senhora sabe alguma coisa do Gilson, mãe? Como é que ele tá? Ele se machucou? Em vez de responder, a minha mãe falou comigo como se estivesse me chamando a atenção. Que você andou aprontando, minha filha? Onde é que você foi com o noivo da tua amiga? A gente foi para Morretes, mãe. Mas a senhora sabe alguma coisa dele? Como que ele tá? Segundo a minha mãe, ele também estava ali no hospital, no outro quarto, e que apesar dos machucados, estava fora de perigo. Fiquei mais aliviada. Ela me fez um monte de perguntas. Queria saber o que eu tinha ido fazer em Morretes com o noivo da minha amiga. Convenhamos, né? É uma situação bem esquisita. Eu fui tentando enrolar até que, de repente, eis que entrou pela porta ninguém menos do que ela, a Lu. E só pelo modo como olhou para mim, já me fez sentir aquele frio na espinha. Se aproximou da cama, ficou me olhando daquele jeito sério, até que falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Já tô sabendo de tudo, viu, Rose? O Gilson já me contou. Só vim aqui porque quero que você me confirme, olhando nos meus olhos, que você fez essa figura comigo. Essa cafajestada. Meu Deus, eu pensando que você fosse minha amiga. Como que você foi capaz? Me responde. Não tive nem coragem de abrir a boca. Aliás, não consegui nem encará-la. Minha mãe, coitada, ficou toda sem jeito. Baixou a cabeça, com certeza morrendo de vergonha. Por minha causa, né? Agora, o que mais acabou comigo é que, apesar daquela reprimenda, ela não parecia brava. Parecia decepcionada, isso sim. A decepção estava estampada no seu rosto. Depois de falar um monte, ela se encaminhou até a porta, mas antes de sair, ainda falou: espero que você tenha a decência de nunca mais me dirigir a palavra. Porque de amiga falsa como você, eu só quero uma coisa: distância. Só Deus sabe como que eu me senti. Não queria jamais que isso tivesse acontecido. Porque, apesar de tudo, e pode parecer hipocrisia para muita gente, mas eu juro que é verdade, eu gostava da Lu. Ela era minha amiga. Sei que não fiz o papel de amiga, mas eu sabia, a errada da história era eu. De modo que não podia nem me queixar. Juro. Cheguei a pensar que ela tivesse terminado com o Gilson. Pelo menos, era uma possibilidade. Terminou nossa amizade e, quem sabe, terminaria também o noivado com ele. E pensando nisso, apesar de tudo, fiquei com aquela esperança. Não tão desanimada como estava. E mais do que isso, comecei a sonhar, a fazer planos. Porque se ela tinha terminado com ele ficaria livre para ficar só comigo. Foi o único pensamento que me ocorreu. E como desejei, meu Deus, que isso tivesse mesmo acontecido. Só que quando eu recebi alta, vieram me contar que eles tinham saído ali do hospital juntos. Fiquei sem entender nada. Porque, juro,
Na minha cabeça, a verdade é que eles não tinham terminado. Mesmo sabendo que eu e ele tínhamos passado o final de semana juntos, ela no final ainda o perdoou. Terminou a nossa amizade, mas não quis terminar o noivado com ele. Inclusive, vi os dois juntos depois, se despedindo na frente do portão com um abraço e um beijo na boca. Depois, inclusive, acabei ligando para ele. Só que em vez de atender, ele só mandou aquela mensagem. Agora acabou de verdade, Rose. É sério. Se a Lu souber que a gente voltou a se falar, ela termina comigo de vez. Me perdoa, mas eu vou ter de bloquear o teu nome aqui. Ele nem me deu tempo de retornar a mensagem, de argumentar, de falar qualquer coisa. Ele nem me deu tempo de nada. Como tinha prometido 1 segundo antes, me bloqueou. Sabe, eu até hoje não entendi por que é que ele contou tudo para ela. Porque foi ele que contou, que admitiu. Sendo que podia ter inventado uma história. Se bem que, como que ele ia explicar o fato de nós dois termos passado o final de semana juntos, lá em Morretes, ainda por cima? No fim, ele preferiu falar a verdade. Confessou a ela o que havia entre nós e assumiu o risco de perder a noiva. No fim, tudo deu certo para ela. E para ele também. Ela o perdoou, embora tenha preferido terminar a amizade comigo. Não tiro a sua razão. Até porque não agi como amiga. Eu tenho consciência disso. Só sei dizer que minha vida se afundou numa tristeza tão grande. Foi tão doído ficar longe dela e longe dele também, porque, repito, embora eu tenha certeza que muita gente não acredite, eu gostava dela como a minha melhor amiga. Eu é que falseei. A culpada foi tudo culpa minha, eu sei, mas só vivendo o que eu vivi para saber, sabe? Julgar de fora, qualquer um é capaz. Mas eu senti tanta falta dela. E principalmente a falta dele. Foi tão difícil ficar longe desse homem. Olha, tem horas que eu maldigo o momento em que ele voltou a me procurar. Meu Deus, fazia 3 meses que a gente estávamos afastados e, de certo modo, eu estava um pouco mais conformada, me acostumando a ficar sem ele, sem os seus carinhos. Só que depois daquele final de semana maravilhoso que passamos juntos lá em Morretes, parece que tudo aflorou, voltou. Por que ele teve de vir atrás de mim? Por que tivemos de sofrer aquele acidente? Ela jamais descobriria que estávamos juntos se não tivéssemos nos acidentado. Aliás, eu me pergunto, será que eu e ele ainda estaríamos juntos se aquilo não tivesse acontecido? Mesmo com a proximidade do seu casamento com a Lu. Será que ele continuaria me procurando? Ou será que teria se afastado de novo? No dia do casamento, eu acabei indo até a igreja. Nem eu sei o que pretendia. Mesmo sabendo que iria sofrer, não resisti e fui lá conferir com os meus próprios olhos. Quando cheguei, já estava na metade da cerimônia. Os dois estavam lá no altar, diante do padre. Eu senti um aperto tão grande no peito, uma vontade tão grande de chorar. Fiquei ali na porta daquela igreja, me escondendo, como se fosse uma ladra. Só que mesmo assim, alguém deve ter me visto, porque foram lá contar para minha mãe que eu tinha aparecido na igreja. Falaram que eu não tinha tido vergonha na cara. Que mesmo depois de ter atraiçoado a minha amiga,
eu ainda havia tido a cara de pau de aparecer na igreja para tentar atrapalhar o casamento dos dois. Minha mãe me deu outra dura por causa disso. Só que juro, em nenhum momento foi minha intenção atrapalhar nada. Tanto que fiquei ali escondida, tentando não ser vista por ninguém. Mas sempre tem alguém que acaba vendo, né? Depois do casamento, eles foram morar num apartamento lá no bairro onde os pais do Gilson moram. E aí a gente, depois disso, nunca mais se viu. Quer dizer, acabei vendo, né? Meio à força, porque de vez em quando eles aparecem ali na casa da mãe da Lu. Às vezes no domingo para almoçar, às vezes no sábado. E acaba acontecendo, né? Depois eu soube, inclusive, que ela está grávida. E aí eu percebi que era mesmo o fim da linha para qualquer chance que eu pudesse vir a ter. Na verdade, eu nunca tive chance nenhuma. Foi só ilusão da minha parte, esperança vã. Por isso tive de me resignar, aceitar meu destino de mulher sofredora. Do mesmo jeito que me acostumei com o meu papel de coadjuvante, o meu troféu de segundo lugar na vida do Gils, na época em que éramos amantes. Assim como fazia naquele tempo, tive também de me conformar com o fato de que o perdi para todo sempre. Agora que ele está esperando um filho dele, não tem mais jeito. Se bem que, na verdade, nunca teve. No fundo, ele não nasceu para ser meu. Nunca foi. E eu sempre soube disso. Sempre soube. E agora, tenho certeza de que realmente nunca será. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Fiquei me perguntando se devia ou não ir até o seu encontro. Pensei até mesmo no que a Márcia diria se soubesse que eu tinha me encontrado com a minha ex. De todo modo, resolvi me encontrar com a Ângela, até porque, não nego, estava com saudade. Quase 2 anos sem vê-la, sem conversar com ela. E quando ficamos frente a frente, o baque que eu senti foi do tamanho do mundo. Ela estava ainda mais linda. Para o meu espanto, ela me fez uma pergunta que me deixou sem saber o que falar. Gabriel, eu sei que não é da minha conta, mas me disseram que você anda saindo como uma mulher casada. É verdade isso? Justo você que sempre foi um cara tão cheio de princípios? Sem saber o que responder, eu perguntei. Mas quem foi que te falou isso? Quem me contou não importa, mas puxa vida. Eu não esperava isso de você, sabia? Tanta mulher nesse mundo, você tinha de se envolver justamente como uma mulher casada. Logo você, que sempre foi o Joãozinho do passo certo. Meu maior defeito sempre foi o orgulho. Hoje reconheço que bastavam quase nada para já me tirar do sério. Eu já embravecia, me zangava e ficava de cara virada com a pessoa. O pior é que mesmo depois, percebendo que talvez tivesse exagerado, eu não dava o braço a torcer. Sempre fui turrão. Minha namorada, por exemplo. Olha, coitadinho, sofria na minha mão, porque quando eu cismava com uma coisa, não tinha quem me fizesse mudar de ideia. A verdade é que eu acho que se ela não gostasse de mim, me amasse de verdade, já teria me deixado há muito tempo. Porque eu sempre fui, e reconheço, uma pessoa muito difícil de lidar. Sabe? Bom coração. Nunca fui uma pessoa má. Só que ao mesmo tempo, um gênio. Entre idas e voltas, eu e a Ângela já estávamos juntos há 3 anos. E eu também a adorava. Minha intenção era casar com ela. Ter uma família. Vivermos juntos o resto da vida. Só que um dia, ela me veio com aquela. Primeiro começou me fazendo pergunta. Ô, Gabriel, você já imaginou a gente morando em Florianópolis? Você não acha aquela cidade linda demais? É, a cidade é bonita.
Só que também é muito quente, né? Sei lá, Deus me livre. Bom, você sabe que eu nem sou muito chegado em praia, né? No que falei aquilo, ela ficou olhando para mim assim, bem séria. Como se ainda tivesse mais alguma coisa para falar. E o pior é que tinha. Então, Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Eu recebi uma proposta de trabalho irrecusável de uma operadora de turismo muito forte aqui na região sul. Só que fica em Floripa. Tá, mas você recusou, né? Bom, é como eu já te falei, né? É uma proposta irrecusável. A Ângela tinha um bom trabalho aqui em Curitiba. Trabalhava numa agência de turismo. E, sinceramente, nem cheguei a levar aquilo muito a sério porque, sabe, ela não tinha do que reclamar. Ganhava bem. Aliás, mais do que eu. De repente, no entanto, aquela conversa começou a enveredar por um caminho que eu não gostei. Porque ela estava dando a entender que estava prestes a aceitar a dita proposta. Ficou ali tentando me convencer de que era uma excelente oportunidade para a carreira dela, que ia ganhar quase o dobro e que não podia deixar batido. E ainda ficou fazendo considerações que seria muito bacana, que se nós dois fôssemos morar em Floripa, chegou a falar. Bom, a gente podia se casar e tentar fazer a nossa vida numa outra cidade. Você nunca pensou nisso? Olha, eu acho que eu estou entendendo, viu, Ângela? Você está querendo que eu peça a conta e vá morar com você em Floripa, não é isso? Ó, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque isso não vai acontecer, mas não vai acontecer mesmo. Puxa vida, é que você nunca me apoia em nada. Parece que não quer ver o meu crescimento profissional. Se fosse você, eu ia entender muito bem e ia te apoiar. Olha, aquela conversa ainda deu pano para manga, porque ela ficou tentando me convencer de que seria uma grande oportunidade, não só para mim, ou não só para ela, mas para nós dois. Só que eu não vi assim. Olha, até podia ser uma ótima oportunidade, mas para ela, para mim não. Aliás, eu ainda seria prejudicado, porque teria de pedir a conta no meu serviço. Resultado, por conta da minha teimosia, da minha posição de não querer olhar para o ponto de vista dela, a gente acabou discutindo. Ela ficou triste comigo, principalmente quando eu falei que se ela voltasse a tocar naquele assunto, estava tudo acabado entre nós. Sabe quando começa uma discussão e chega num ponto que você se enfesa? Ela que escolhesse. Eu, o nosso namoro, ou aquele maldito emprego. Ficamos 2 dias estremecidos, inclusive sem se ver, até que ela apareceu lá em casa para a gente conversar. Queria saber se eu tinha pensado melhor, se não tinha mudado de ideia, e diante da minha negativa, muito triste, ela jogou aquela bomba. Tá certo, Gabriel. Bom, só que eu vim aqui te falar que eu aceitei a proposta. Eu vou para Floripa semana que vem. Eu fiquei assim, eu acho que mudo durante uns 2 ou 3 segundos, até assimilar o que ela tinha dito. Mas não deixei barato. Olha, se você quer assim, fazer o quê, né? A partir de hoje, então, é cada um pro seu lado. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Rose e Gilson em mais uma edição de A Força do Amor.